Por que idosos nunca devem dormir do lado esquerdo após os 60 anos? Durante o dia, o corpo até consegue disfarçar, anda, respira, cumpre suas tarefas. Mas é quando o silêncio da noite chega que muitos idosos começam a se entregar a um hábito aparentemente inofensivo, mas que pode estar sabotando a própria saúde. Dormir do lado esquerdo. Para quem ainda tem um corpo jovem, isso raramente causa impacto. Mas depois dos 60 anos, essa posição pode ser o gatilho silencioso por trás de dores persistentes, cansaço inexplicável e até doenças sérias que vão se acumulando com o tempo. Aos olhos de quem observa de fora, parece um simples detalhe, um gesto rotineiro, automático. Porém, o corpo que envelhece não tolera mais certos descuidos. O coração, por exemplo, perde parte da flexibilidade e força de bombeamento. Quando o idoso dorme virado para o lado esquerdo, esse órgão vital pode ser comprimido levemente entre a gravidade e a estrutura óssea. Com o tempo, esse pequeno aperto pode se transformar em batimentos irregulares, sensação de sufoco, agitação noturna. Muitos acordam sem ar e não sabem por quê. Outro fator ainda mais negligenciado é o estômago. Em pessoas com mais de 60 anos, o sistema digestivo costuma ser mais lento. Comer e deitar logo em seguida já é um erro. Dormir do lado esquerdo, então, piora tudo. Nessa posição, o conteúdo gástrico tende a refluir com facilidade, subindo em direção ao esôfago, provocando azia silenciosa, inflamação no peito e tosse seca ao amanhecer. É um refluxo que nem sempre queima, mas adoece. Além disso, há o pulmão, especialmente em quem já tem histórico de bronquite, asma ou episódios de pneumonia. A postura errada durante o sono pode comprometer a expansão pulmonar, dificultando a entrada de ar fresco, oxigenação adequada e até agravando roncos e apneias leves. E tudo isso começa por um detalhe simples: a posição. O lado para o qual o corpo se vira na hora de descansar. Um gesto pequeno, mas com consequências profundas. É justamente por isso que entender o que a ciência já descobriu sobre esse assunto pode ser decisivo para proteger o corpo, fortalecer os órgãos e garantir noites realmente restauradoras. O que a ciência revela sobre o lado que você dorme? Nos últimos anos, diversos estudos clínicos têm chamado a atenção para um fator que quase ninguém leva a sério: o lado que você escolhe para dormir. Um hábito tão simples, mas com efeito direto sobre a função de órgãos vitais. Pesquisas publicadas por institutos de cardiologia e gastroenterologia apontam que dormir do lado esquerdo pode provocar alterações significativas no retorno venoso, dificultando a circulação em pessoas com idade mais avançada. Em um corpo jovem, o coração compensa. No corpo de um idoso, ele sofre. O sistema digestivo também é afetado. Quando o corpo se deita sobre o lado esquerdo, o estômago se posiciona de forma que o suco gástrico tem mais facilidade para subir. O esfíncter, que funciona como uma válvula entre o estômago e o esôfago, já não tem a mesma força de vedação com o passar dos anos. Isso facilita o refluxo silencioso, que inflama o tubo digestivo e pode causar até microaspiração pulmonar durante a noite. Muitos idosos com tosse seca crônica e pigarro constante estão, na verdade, dormindo na posição errada sem saber. A posição lateral esquerda também exige mais do sistema linfático. Esse sistema, responsável por eliminar toxinas e excesso de líquidos, pode ser comprimido, prejudicando a drenagem adequada e contribuindo para edemas, sensação de inchaço e peso nas pernas ao acordar. A medicina natural, há séculos, já alerta para isso, mas agora a ciência começa a provar com dados o que a sabedoria antiga já intuía. O sono, que deveria ser um momento de recuperação profunda, acaba se tornando um campo de esforço oculto. O corpo luta contra a gravidade, contra a compressão dos órgãos e contra os refluxos. E quando isso acontece noite após noite, a vitalidade desaparece aos poucos. É como se a pessoa fosse sendo drenada silenciosamente, sem perceber. Muitos acham que estão apenas envelhecendo,
quando na verdade estão dormindo do jeito errado. É esse acúmulo sutil, dia após dia, que acaba desencadeando desequilíbrios mais sérios ao longo dos anos. A história de um paciente que sofria em silêncio até mudar um pequeno hábito. Ele chegou ao consultório com uma queixa comum: cansaço matinal, desconforto no peito e uma sensação persistente de que o ar não entrava direito à noite. Tinha 72 anos, vivia sozinho e dizia que já estava acostumado a acordar várias vezes durante a madrugada. O curioso é que nos exames, o coração dele estava relativamente controlado, os pulmões limpos, a pressão sob medicação. Mas havia algo fora do lugar, um detalhe que não aparecia nos laudos. Durante a conversa, perguntei como ele dormia. Ele me respondeu sem pensar, sempre do lado esquerdo, desde novo. Disse que era o jeito mais confortável, o lado em que conseguia adormecer mais rápido. Mas com o tempo, esse costume começou a cobrar um preço. Seu estômago estava constantemente inflamado, mesmo sem comer comidas pesadas. Ele sentia que sua respiração ficava curta, principalmente nas primeiras horas da manhã, e não conseguia mais fazer caminhadas longas como antes. Propus uma mudança simples. Nenhum remédio novo. Apenas uma nova postura ao deitar. Ele aceitou, meio descrente, mas disposto a tentar. Nas primeiras noites, estranhou. Disse que o corpo parecia não se encaixar. Mas ao longo da semana, começou a perceber uma diferença. Dormia por mais horas sem acordar, não sentia mais aquela angústia no peito, e o pigarro que o acompanhava há meses desapareceu. 3 semanas depois, voltou ao consultório. Os olhos estavam mais vivos, o semblante menos cansado. Contou que até o humor melhorou. Disse que acordava com mais disposição e não precisava mais ficar deitado por meia hora tentando recuperar o fôlego. A única coisa que mudou foi o lado para o qual ele virava o corpo ao dormir. Essa história, como tantas outras, mostra que o corpo fala em silêncio. Muitas vezes, ele não grita com dor, mas sussurra com desconfortos. E se a pessoa não ouve esses sinais, acaba tratando o sintoma e ignorando a causa. Às vezes, um gesto simples pode abrir a porta para uma nova vida. E quando se trata da saúde após os 60 anos, o que parece pequeno é, na verdade, gigantesco. Qual é o lado certo para dormir? Após os 60 anos. A mudança que transformou a vida daquele paciente tem uma base fisiológica clara. O lado direito do corpo, quando respeitado na hora do descanso, oferece um alívio quase imediato para a pressão sobre o coração e o sistema digestivo. Dormir virado para o lado direito permite que o estômago fique mais abaixo do esôfago, dificultando o refluxo e facilitando o esvaziamento gástrico. Isso significa menos azia, menos tosse noturna, menos interrupções no sono. Ao mesmo tempo, o coração passa a trabalhar com mais liberdade. O sangue flui com menos resistência e o sistema respiratório consegue se expandir com mais eficiência. Em pessoas idosas, isso faz toda a diferença. É como tirar o peso de uma mochila dos ombros no fim de um dia cansativo. O corpo relaxa de verdade e o sono começa a cumprir seu verdadeiro papel: restaurar, limpar e equilibrar. Estudos observacionais em idosos mostram que aqueles que adotam a posição lateral direita apresentam menor índice de microdespertares, melhor oxigenação e menos queixas relacionadas à apneia do sono leve. Essa posição também favorece a drenagem do fígado e melhora o fluxo da vesícula biliar, o que contribui para uma digestão mais eficiente e menos inflamações silenciosas ao longo da noite. Na prática, isso se traduz em mais energia pela manhã, menos dores musculares, menos confusão mental ao despertar. O corpo repousa melhor, porque não está lutando contra pressões internas. A posição certa atua como um aliado invisível, silencioso, mas poderoso. Muitos não percebem, mas essa mudança é capaz de reduzir o uso de medicamentos para azia, regular a pressão e até melhorar o humor ao longo do dia.
Como diz a palavra no livro de Provérbios, a sabedoria protege como protege o dinheiro. Quando colocamos atenção nos detalhes que ninguém nos ensinou a observar, descobrimos que há cura no cotidiano, há equilíbrio em coisas simples. E entre essas coisas, escolher o lado certo para dormir pode ser uma das mais valiosas. Dormir do lado certo é uma atitude simples, mas poderosa. Porém, ela sozinha não sustenta a saúde de um corpo que envelhece. É como consertar um vazamento, mas esquecer de limpar a água acumulada. A verdade é que o sono precisa andar junto com a alimentação certa, com os chás corretos, com os alimentos que desinflamam e reconstroem o organismo de dentro para fora. Foi pensando exatamente nisso que preparamos o Guia de Receitas para não ficar doente. Um material que mostra quais ingredientes realmente nutrem seu corpo, quais preparos aliviam dores, desincham o intestino e devolvem energia a quem já se acostumou a viver cansado. Não é um produto qualquer, não é um livro para ser deixado de lado. É um caminho, um passo a passo feito para quem cansou de depender só de remédios e quer dar ao próprio corpo a chance de reagir. E o melhor, você pode acessar agora mesmo. O link está logo abaixo, na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Faça isso por você. Cuide de quem você ainda vai ser. Não adie decisões que podem transformar seus próximos anos. A saúde depois dos 60 não se sustenta com sorte, mas com escolhas. E essa pode ser uma das mais importantes. Os sintomas, que indicam que você está dormindo do lado errado. Muita gente convive com sinais silenciosos, mas não sabe de onde eles vêm. Acordar com a boca seca, sensação de aperto no peito, pigarro insistente que surge pela manhã e desaparece ao longo do dia. Tudo isso parece pequeno, fácil de ignorar. Mas, juntos, esses sintomas formam um retrato claro de que algo está fora do lugar. E muitas vezes, o corpo está apenas tentando avisar: a posição em que você dorme está errada. Um dos sinais mais comuns é a tosse seca logo ao acordar. Ela não vem de gripe nem de alergia. É resultado da acidez que sobe discretamente durante a noite, irritando a garganta, inflamando as vias respiratórias. Outro sinal é o desconforto leve no peito, não o tipo de dor que leva alguém ao pronto-socorro, mas uma sensação vaga de que algo aperta por dentro, especialmente ao virar para o lado esquerdo. O inchaço nas pernas também aparece com frequência. Mesmo sem problemas graves no coração, muitas pessoas notam que acordam com as pernas pesadas, como se tivessem dormido em pé. Isso ocorre porque o lado esquerdo comprime estruturas linfáticas e vasos que deveriam drenar o excesso de líquidos enquanto o corpo repousa. E quando esse sistema não funciona bem, o resultado é acúmulo, retenção e inflamação. Até o cansaço ao acordar, que muitos atribuem à idade, pode estar ligado a esse hábito. Dormir mal, mesmo que sem perceber, gera um acúmulo de microdespertares. Acorda-se 10, 20 vezes por noite sem lembrar. E isso fragmenta o sono, impede a recuperação muscular, afeta o humor e mina a energia ao longo do dia. É um ciclo lento, mas constante, que se instala e rouba vitalidade em silêncio. Ignorar esses sinais é como tapar o ouvido enquanto o corpo grita. Mas para quem escolhe ouvir, existe saída. A boa notícia é que, diferente de outros problemas da idade, este não exige remédio, nem cirurgia, nem grandes investimentos. Exige apenas atenção. Um pequeno ajuste que pode devolver ao corpo a chance de se recuperar em paz enquanto dorme. Como posicionar o corpo corretamente na hora de dormir. Ao contrário do que muitos pensam, dormir bem não depende apenas do colchão ou da quantidade de horas. A forma como o corpo se posiciona durante a noite influencia diretamente a qualidade do sono e o funcionamento dos órgãos. E para quem passou dos 60 anos, isso se torna ainda mais importante. O lado direito já se mostrou o mais indicado, mas ele sozinho não basta. O corpo precisa de apoio, de alinhamento e de leveza.
Uma das primeiras orientações é o uso de um travesseiro firme entre os joelhos. Essa simples prática mantém o quadril alinhado, reduz a pressão sobre a coluna lombar e evita dores na manhã seguinte. Para quem sofre com artrose ou rigidez nas articulações, esse pequeno cuidado pode significar um sono mais tranquilo e sem interrupções por dor. A cabeça também precisa de atenção. Um travesseiro que mantenha o pescoço no nível da coluna é essencial. Nem muito alto, nem muito baixo. Quando a cabeça fica inclinada demais, a musculatura cervical é tensionada, o que pode gerar dores ao despertar, sensação de torcicolo e até tontura ao se levantar. O ideal é que a orelha esteja alinhada com o ombro e a cabeça voltada levemente para cima, facilitando a respiração. Outro ponto importante é o posicionamento dos braços. Muita gente dorme com o braço por baixo do corpo ou dobrado sob o travesseiro, o que compromete a circulação e pode causar formigamento, dormência e até inflamação nos ombros com o tempo. O braço deve descansar ao lado do corpo ou levemente à frente, numa posição que permita relaxamento completo, sem compressão. E para quem tem refluxo mais severo ou histórico de ronco, a elevação discreta da parte superior do colchão também pode ajudar. Uma inclinação leve, de cerca de 15 centímetros, já é suficiente para impedir que o conteúdo do estômago retorne durante a noite e para abrir as vias respiratórias, permitindo um sono mais profundo e restaurador. Esses ajustes parecem detalhes, mas são esses detalhes que acumulam os maiores efeitos. Com o corpo posicionado da maneira certa, o sono deixa de ser apenas um descanso e passa a ser um tratamento. Cada noite bem dormida se transforma em um investimento silencioso na saúde dos ossos, do cérebro, do coração e da longevidade. Porque quem aprende a dormir bem, começa a acordar com mais vida. Se você chegou até aqui, é porque sentiu que algo precisava mudar. E talvez agora tenha entendido o quanto a forma de dormir pode estar ligada ao cansaço que insiste em ficar, a dor que não passa, a sensação de que os dias estão mais pesados do que deveriam. Mudar o lado em que se dorme é um recomeço. Mas ele não precisa acontecer sozinho. Nosso corpo é sábio, mas precisa das ferramentas certas. Por isso, o nosso guia de receitas para não ficar doente pode ser o próximo passo. Não é um livro qualquer, mas um verdadeiro aliado para quem busca desinflamar o corpo, aliviar as dores e viver com mais disposição mesmo depois dos 60. Lá estão combinações que ajudam a dormir melhor, fortalecem a imunidade e restauram a energia com aquilo que vem da natureza. O acesso está logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora eu quero saber de você. Dormia do lado esquerdo sem saber dos riscos? Vai tentar mudar sua posição a partir de hoje? Escreva aqui nos comentários. Vamos conversar. E se este conteúdo te despertou, escreva também. Minha saúde é prioridade, porque é isso mesmo. Quem cuida agora, colhe depois. E quem dorme com sabedoria, acorda com mais vida.